É muito mistério que existe, gente, vocês não têm noção. É por isso que eu fico muito chateado quando eu vejo as pessoas falando, né, de civilizações alienígenas, misturando a civilização alienígena com a questão espiritual, com a questão religiosa, muitos falando aí besteira, e isso chateia muito a gente, principalmente a gente que foi fisicamente, interagiu e interage com eles fisicamente, e é conhecedor das coisas que eles nos falam. A gente vê essas pessoas aí falando asneira, falando besteira, colocando civilizações alienígenas como se fosse fantoches, como se fosse bonecos, como se fosse um irmãozinho ali que você pode chegar e fazer o que você quiser, e colocando aí como se tudo fosse igual à casa da sogra. Então isso, gente, isso e nisso vocês têm que tomar muito cuidado, viu? Muito cuidado para vocês não terem uma interpretação de famílias estelares de forma errônea, tá bom? Leiam, pesquisem, ouçam aquilo que com veracidade é tratado, não como fantasia, e vocês terão sucesso. E quando vocês tiverem as suas experiências, porque vão ter, vocês vão lembrar de mim. Até você que zomba de mim aí na internet, quando chegar aquele grande dia, você vai querer até me encontrar para perguntar qual será a válvula de escape. Porque a religião ensinou o ser humano a ser emocional. Correto? É que nem eu dei o exemplo. Quando você está louvando-lhe a Deus, a Jesus Cristo, com hino, com o som da bateria, do baixo, da guitarra, você está cheio do que eles chamam ser o Espírito Santo. Mas quando não tem ali o instrumentista e o culto é só ministrado, você que foi cristão ou você que frequenta uma igreja evangélica, você sabe. Eles falam que o culto foi frio. Por quê? Porque tudo se prospera através da emoção. E há uma grande dificuldade das coisas prosperarem através da razão, que é totalmente diferenciado. E nós temos aqui, ó, uma outra instrução, você pode ver aqui a semelhança de um braço robótico humanoide, tá? Sendo criado através da interpretação. Gente, é um mistério tão grande, mas tão grande esse livro, que quando eu li, eu demorei aproximadamente 5 meses para terminar de ler ele. Eu li ele todinho, não quis ler de novo, porque todos os ensinamentos eles precisam da chave de Zamaniel para serem executados. E se você tiver o conhecimento, como eu tenho, da interpretação alfabética desse livro, Codex Serafinos, e você for colocado em uma área, vamos dizer, de 10 mil metros quadrados, você pode fazer aquela área virar aquilo que, aos olhos de outras pessoas, vai ser um mundo mágico. É muito lindo, muito interessante, mas também muito cabuloso. Tem que tomar muito cuidado. Entendeu? Por isso que eu falo. Aquela mesma frase que Optimus Prime falou. No universo existem mistérios que nunca serão revelados. Certo? Partindo de nós, seres humanos, que também somos um mistério. Então daí dá para você calcular as coisas. Próxima figura, olha para você ver que interessante. Eu fico querendo ler, mas vocês viram que até o Toby aqui, ó, que escuta e tem alegria de me ver falando quando eu gravo os hangouts, e é um dos motivos também de eu gravar aqui na República, você viu que eu mesmo ali fiquei chateado e novamente eu errei e comecei a falar de novo e ele começou a latir desesperadamente, né? E agora que eu parei de falar, ele parou de latir um pouco, né? Então aqui você tem aqui os conhecimentos para ampliação de maquinários que vai te ajudar a construção desse mundo. Tá vendo essa linha aqui, gente? O título e a linha. Esse título aqui dá aproximadamente, deixa eu ver aqui rapidinho. Esse título aqui vai dar aproximadamente umas 5 estrofes. Isso aqui vai dar aproximadamente umas, deixa eu ver, umas 16 linhas escritas, tá? Para vocês verem o tamanho, porque esse alfabeto aqui ele não existe e nunca existirá nesse plano. E é o único alfabeto que existe, porque é um alfabeto único de uma civilização. É como se fosse uma oração, como se fosse uma reza construtora
que cada civilização tivesse, e essa civilização deu a conhecer a essa pessoa, que inclusive se tornou responsável pela criação de mundos. Porque nós, gente, podemos criar mundos. Procurem, pesquisem, que vocês vão ver pessoas loucas como eu, que são grandes escritores, falarem a mesma coisa. Falarem por inspiração ou por revelação que eles tiveram, mas não tiveram coragem de falar abertamente. Mas eles dão ao entendimento disso. Nós temos poder de criar mundos. Mundos. Só que isso de nós foi tirado. E essa civilização, ela repassou, tá? Ela repassou esse conhecimento para esse homem e deu a ele total manobra na interpretação do seu alfabeto. Certo? E para executar o alfabeto, a escrita, para executar o ensinamento, precisa-se da chave. E a chave existe somente na simbologia de Zamaniel. Aqui uma outra figura, depois vocês vão procurar na internet e vocês vão namorar melhor essas figuras aí, ok? Uma outra figura, meio estranha aparentemente, mas tem um valor de construção muito grande. Procurem esse livro, procurem saber a história desse livro, procurem saber como as pessoas tentam procurar por quem consegue decifrar esses livros, que vocês vão ficar admirados. Essa experiência aqui, gente, é uma das que eu fiz, tá? Que foi a mesclagem de alguns elementos da natureza, do reino vegetal, né? Para poder ver o que funcionava e funcionou. E o alimento ele ficou com um gosto diferente, meio amargo, mas eu me arrependi muito de ter feito. Eliapa em nenhum momento ficou triste comigo, porque ela viu que eu queria saber como funcionava, e eu fiz a interpretação. Não é essas figuras aqui não, tá? Não são essas figuras aqui não. Eu estou dando só uma orientação do que foi a mesclagem através do texto com a simbologia de Zamaniel, do que foi fundido. Ou seja, em um planeta construído, onde você é responsável pela criação dele, você pode fundir aquele reino vegetal e fazer com que os vegetais possam nascer, né, nasçam de uma maneira mais apropriada através desse ensinamento de uma civilização muito elevada, que são os construtores, ok? Aqui você tem um outro experimento vegetal, a fusão de alguns grãos, de algumas folhas, de algumas flores, sem a necessidade laboratorial, mas através das interpretações de texto, do que é escrito na orientação, com a chave de Zamaniel, ok? Aqui também você tem uma outra gama de diversidade, você tem aí a criação e o transporte, e o interessante é que nessa página aqui, ó, esse transporte de vida para outros lugares, realmente, é como se você pegasse um pedaço da Amazônia para plantar ela na África e ela fosse toda através do oceano. E quando as árvores chegassem lá, as árvores, como animais, elas iriam rastejando sobre o oceano, depois sobre a terra, e elas iam se pré-fixar. Então esse texto aqui, ele dá a você mobilidade, tá? Lógico que, novamente, eu vou falar, não vou ensinar isso para vocês, jamais. Mas esse texto aqui, com a chave de Zamaniel, e você aplicar numa árvore, ela vai sair do lugar, ela vai rastejar, ela vai para onde você quiser e vai se plantar automaticamente. Parece loucura? Então deixe parecer. É incrível, eu sei que muitos de vocês que me ouvem, principalmente no grupo, vão ficar perplexos, vão ficar admirados, vão ficar surtados, mas é a verdade, gente. É a verdade, ok? Mas infelizmente eu não posso. Se eu começar a falar aqui, daqui a pouco o Toby começa a latir. Só isso aqui, gente, só esse textinho aqui equivale a um livro de 150 páginas, ok? Você tem aqui o que seria a criação de uma nova espécie nesse planeta. E o interessante é que essa figura aqui não lembra muito aquela figura suméria, daqueles homens que saíam da água vestidos e trajados como peixe. Não tem ali uma similaridade? Por quê?
Porque o conhecimento está entre as estrelas, ok? Entre as estrelas. E aqui você vê a interpretação de uma mãe recém-criada ensinando o seu filho a manobra da caça. Ou seja, se você é colocado nesse mundo e aplica nesse novo planeta inabitável esse conhecimento e cria ali aquele mundo mágico, aquela sua criação te verá como sendo um Deus, um Senhor. Aí cabe a você ter a honestidade de orientar quem é o verdadeiro Pai Celestial, quem é a verdadeira Mãe Celestial, quem são os verdadeiros primogênitos e quem são os verdadeiros primogênitos dos primogênitos dos primogênitos dos primogênitos dos primogênitos, ok? Aqui você tem a anatomia humana e o interessante é que aqui você tem aquilo que eu sempre falei para vocês. Lembra que eu falei para vocês que nós somos a natureza e a natureza somos nós? O que você vê aqui nessa interpretação? A própria carne humana se ramificando, o cabelo se tornando folha, né? Do ouvido, ao invés de sair pelo, saindo flores. Por isso que eu falei para vocês, a capacidade de criar esses elementos e esses seres humanoides realmente partidos da centelha Terra, certo? Vocês vão criar seres que não serão sob pelos ou penugens, mas serão sobre a função e a fusão dos elementos. Você pode ver aqui, ó, a palma da mão do homem com grama, o cabelo com flores, a perna ramificada, a orelha saindo flor. É um homem de carne e osso, porém com uma carne diferente. Mas esses elementos faz parte dele, porque aquele que detém o conhecimento na interpretação alfabética do que está escrito nesse livro, fundido com a simbologia de Zamaniel, faz brotar da terra esse homem elementar, a mulher elementar. E esse conhecimento traz a mitologia da criação do homem no Jardim do Éden, que eu já expliquei para vocês que não tem nada a ver com aquilo que fala, mas para trazer para esse momento, na doce interpretação, realmente, através do conhecimento e das etapas aqui escritas, com o símbolo de Zamaniel, você literalmente faz um homem e uma mulher brotar da terra daquele determinado planeta. Aí você vai me perguntar, Henrique, se você lá na sua fazenda, você fizer o cântico e a lamentação dessa interpretação alfabética com os símbolos que você conhece de Zamaniel, entre eles os 7.023 símbolos, entre eles os símbolos necessários para desenvolver isso, você consegue desenvolver esse homem desse jeito? Sim. Henrique, mas... não, Henrique, não acredito em você não. Tudo bem que você não acredita, não tem problema. É por isso que eu vou me limitar em falar muitas coisas aqui, porque eu disse a vocês que se eu falarem para vocês, vocês vão surtar, vocês vão se emocionar, vocês não vão dormir, vocês vão sonhar, mas muitos de vocês vão ficar cheios de alegria como eu estou agora. Porque nós somos co-criadores. Repetem comigo, nós somos co-criadores. Em outras palavras, nós somos semi-construtores, semi-mensageiros, semi-guardiões, semi-arquitetos, semi-engenheiros. Olha o que os criadores deu para nós, gente. Olha o que aquela maravilhosa mulher que está assentada no seu extraordinário trono sobre a montanha, junto com o belíssimo homem, lá no milésimo céu. Olha o que os criadores dos 999 céus, olha o que os primogênitos desses criadores e os primogênitos dos primogênitos nos concedeu, e olha o que foi roubado de nós, gente. Está aí, através do Códex Serafinos, que nós somos capazes de auto nos regenerar, que nós somos capazes de alcançar a imortalidade, que nós podemos criar outras espécies sem a necessidade de laboratório, sem a necessidade de vacina, sem a necessidade de nada. De nada. Quando eu fui e conheci, e quando eu volto aos planetas e revejo o que eu vi para matar a saudade, vou nos laboratórios lá, eu vejo os geneticistas
aplicarem isso que vocês estão vendo aqui. Só que para aquela época eu não podia falar. Mas como eu falei para vocês que de acordo com o amadurecimento de cada um, eu ia mencionar e estou mencionando, agora eu estou dizendo para vocês. Lembra que eu falei para vocês que eles são cultivados in vitro porque tem muita civilização que não mais se relaciona através da coabitação sexual, mas sim através da genética. Lembra que eu falei para vocês que lá em Galamiak, por exemplo, quando se casam, há um laço de sangue perpétuo e para se produzir um corpo para aquela família recém-casada, é necessário fundir o sangue masculino no óvulo feminino. Lembra? Não tem esperma, não tem nada. E ali o óvulo começa o quê? Desenvolver dentro do vidro. Quem lembra disso? Eu disse isso nos meus vídeos. Agora está aí, através de um ensinamento do Codex Serafinos, aquilo que eu falei. Por que eu estou trazendo isso agora? Para vocês, porque vocês que me ouviram do primeiro até esse vídeo 129, vocês já amadureceram bastante, mas você que chegou agora no canal, ouça os vídeos anteriores. Tenham paciência e ouçam, já que você chegou ao canal, para você entender a razão de tudo isso e você vê, poxa, o Carlos ali, ele fala dos construtores, dos mensageiros, dos guardiões, dos arquitetos, dos engenheiros, dos ceifadores, dos criadores de cada céu, de cada universo, de cada densidade, de cada dimensão. Eu nem sabia que existia o milésimo céu. Por que ele fala diferente e os outros não falam isso? Porque, gente, eu não sou melhor que ninguém. Eu apenas aprendi a ouvir e a observar e a ser grato. Por isso eles foram me acrescentando tudo o que hoje sei. E é difícil me fazer de bobo sempre. É difícil me segurar sempre. Vocês viram aí. Eu comecei a ler e o cachorro teve que me interromper. O Toby, ele falou assim: Carlos, acorda, não faz isso, Zamaniel vai te chamar atenção. Aí eu parei. Aí vocês perceberam que eu continuei falando, depois quando eu deslizei de novo, ele começou a latir, ele falou: Carlos, será que eu vou ter que ir morder a sua canela? Para você que está me ouvindo, parece bobagem, parece besteira, parece fantasia, parece papo para criança, ou papo para psicótico, mas é a verdade, gente, e eu não tenho vergonha de dizer a verdade, porque a verdade é bonita, a verdade encanta. A mentira deturpa e cria inimizade. A próxima figura, você está vendo aí a criação de um novo ser, né? Aqui ensina como criar esse ser, e você pode ver que se trata de um gigante, porque a criação primordial desse ser vai dar a ele inteligência e sabedoria para que ele use 100% da sua capacidade cerebral, para que ele crie os seus descendentes, que são a interpretação desses pus menores. E aqueles que saírem da linha, ao invés de ser julgado no lapso temporal da hiperdimensionalidade, que são as prisões, você está vendo esses aqui pendurados? Eles vão ser corrigidos e não mortos. Todo esse texto aqui, que dá aproximadamente 240, não, esse aqui dá 310 páginas, esse aqui, ó. Ensina como criar esse ser, que vai se tornar celestial naquele mundo, e vai ser criador para te ajudar a criar outras espécies partindo da linhagem dele. Entenderam? Aposto que você está surtando de alegria e você está surtando de medo. Mas tudo bem, você vai assimilar porque você vai ouvir esse vídeo mais de uma vez. Aqui, um outro ensinamento através dos vegetais, para ser cultivado nesses novos mundos, ok? Porque o vídeo está ficando muito grande. Outros vegetais também, tá? Alguns deles aí, se você é dona de casa e você é cozinheiro, você vai observar que traz aí uma semelhança, né? Aqui, no caso, é uma banana mesclada com pêssego. Aí eu já comecei a falar de novo. Não, deixa pra lá, gente. Só vou acabar deslizando, daqui a pouco o Toby vai latir de novo. E aqui você tem uma abóbora moranga, aqui você tem uma outra abóbora, aqui você tem um papamel, você tem uma fava, né? Aqui você tem folhas de picão, né? E aqui você tem a rúcula. E ali você tem a interpretação de como fazer anexada ao símbolo de Zamaniel para que se torne um novo
vegetal. E esses vegetais aqui que vocês estão vendo aí, ó, que eu passei até os anteriores para esse, são de uma qualidade nutricional tão grande, que ele propicia o não envelhecimento. E a longevidade das pessoas desse novo mundo, elas vão de 0, que é o princípio do nascimento, até 4.456 anos de vida. Ok? Próxima figura. Aqui você tem a mesclagem partida do conhecimento do mundo que você veio. Então, como se trata de uma pessoa humana que foi junto a esses construtores, que são belíssimos, conforme eu mencionei a vocês no começo desse diálogo, da interpretação do Codex Serafinos. O que esse ser fez? Esse cidadão fez? Ele trouxe na memória os animais existentes aqui no planeta para fundi-lo em experiência naquilo que ele aprendeu com essa civilização, e ele trouxe ali o conhecimento na memória praticado na interpretação dos textos aqui, seguido do símbolo de Zamaniel, que foi concedido o direito dessa civilização utilizá-lo e repassá-lo com responsabilidade. E como são seres evoluídos de milésima dimensão, né, e tem a aprovação para isso, em repassar esse tipo de conhecimento, o que aconteceu? Esse cidadão automaticamente, neste mundo que ele foi, e você vai ver que parece que ele diz que foi em sonho, mas não foi, ele foi fisicamente, ele criou tudo isso que vocês estão vendo aqui. E ele criou num espaço de 37 dias. 37 dias ele criou tudo. Com o poder da sua mente, em uma conexão de consciência plena e pura ao conhecimento da tradução alfabética dessa civilização como uma instrução para a criação, anexada ao símbolo de Zamaniel. Entenderam? Espero que sim. Aqui você tem uma outra figura, né? E aqui também uma outra figura. E aqui, quando eu cheguei nessa página do livro e li tudo isso aqui, eu entendi que isso aqui é o que você pode estabelecer como datas comemorativas para aquele planeta, para aquela nova civilização que você, como co-criador, pode criar através dos princípios do ensinamento dos ditados alfabéticos dessa civilização que é única, assim como também os símbolos chaves de Zamaniel é único, do primeiro ao milésimo céu. Ok? Deu para vocês entenderem? Tô ficando até rouco, gente. Aqui você tem aqui, ó, uma nova interpretação. Aí vocês acham, nossa, Henrique, mas que trem esquisito. Esqueletos vivos, uma troca de pele? Sim. Sim, é possível. Tá? É possível. Mas o texto eu editei e tirei aqui, justamente para mim não querer ler, porque é muito pesado. Mas não é feitiçaria, não é bruxaria, não é nada. Nada disso. Entendeu? É apenas um problema genético que pode ocorrer e ali é alterado automaticamente por esses seres que são chamados cabeças de cogumelo, né, que são criados, que fazem parte da oratória da interpretação alfabética anexada aos símbolos de Zamaniel. São conhecidos como os cabeças de cogumelo, que tem que vir junto no pacote, quando há um desenvolvimento por você ser um co-criador colocado em um mundo para a criação. Entendeu? Eles são responsáveis pelo tratamento medicinal de toda a espécie. Ok? Aqui é uma outra interpretação, tá? Essa legenda aqui, ó, é apenas a fonética de algumas palavras escritas nesse texto, dessa ordem alfabética, tá bom? Que é aquilo que eu mencionei lá no começo lá. É como se fosse Glakkunkun, Shikakipshona, Datefk, Ha-Onkatpo, Tak, Englopte, Jepte, Pak, Bid, Chá, Disho, Neve. Mas vocês não vão saber, então não tem problema. Daqui a pouco top lat aí. Né? E aqui a habilidade instruída para a criação de uma nova interpretação ao desejo do co-criador, que é aquele que detém o conhecimento deste alfabeto único, assim como as simbologias de Zamaniel é única.
existem várias unidades de unificação, sendo única para cada construtor, para cada mensageiro, para cada guardião, para cada construtor, para cada engenheiro. Mesmo estando ali em próprios grupos, eles nasceram, foram modelados pelo Criador Pai Celestial, pela Criadora Mãe Celestial, com o intuito de missão. Lembrando que os caídos que hoje não existem mais, né, também detinham o mesmo conhecimento. Por isso foram eliminados com antecedência. Lembram que eu falei para vocês que os criadores, pai e mãe, dizem: vão e façam guerra e não deixem que haja vida sobre eles? Vocês vão saberem disso, porque eu falei isso quando eu falo da história de Arnetoliel. Então quem prestou atenção, prestou. Quem não prestou, só lamento, porque não vou repetir aqui mais, tá bom? Mas enfim, aqui mostra a interpretação disso tudo, né? A interpretação daquilo que eu estou falando desde o primeiro vídeo até esse. E de acordo com o tempo, como eu prometi no decorrer dos vídeos, entre o vídeo 40 ao vídeo 60, eu disse que de acordo com o tempo que as pessoas fossem amadurecendo, eu ia passando um tipo de instrução maior e melhor, ok? Próxima figura. Aqui você tem aqui aquilo que eu falei agora há pouco, que é você trazer à sua memória os animais do qual você tem conhecimento do seu plano, do seu planeta, para modificá-los, né? E que requerer a criação a partir da bondade do núcleo lópide daquele planeta anexado a esse alfabeto e aos símbolos de Zamaniel, ao seu desejo de co-criador. Aqui também uma outra figura, que eu não vou explicar porque o vídeo já está ficando muito grande, mas vocês entenderam tudo aquilo que eu quis dizer. Aquela mesma figura que eu passei recentemente, para mostrar a criação das datas festivas, né, para aquela civilização pré-estabelecida. E aqui, para finalizar, a imagem final de Zamaniel. Ok? Então, gente, é com muita gratidão, é com muita satisfação, é com muito amor e com muita responsabilidade também. Eu mostrei a vocês quem é esse belíssimo homem Zamaniel. Eu mostrei a vocês a verdadeira história que foi dita para nós, que está escrito naquele livro que conhecemos como Bíblia, que na verdade são partes de histórias que aconteceram anexadas para uma única história para atrasar e retardar o desenvolvimento humano. Lembrando que ali somente narra acontecimentos e experiências que homens e mulheres tiveram com determinadas civilizações de determinados sistemas solares. Certo? E Zamaniel se encantou em ver um homem que conhecemos biblicamente como sendo Salomão e acreditou, da mesma forma que ele acredita em mim, que através daquele homem grandes coisas poderiam ser feitas. Então Zamaniel, respeitando o livre-arbítrio e querendo presenteá-lo, presenteou com uma nave quadrada, com um bracelete de poder, e deu também para aquele homem o conhecimento simbológico, certo? Só que Zamaniel não esperava que aquele homem, conhecido biblicamente como Salomão, iria usurpá-lo, iria traí-lo, iria fazer atrocidades. Zamaniel retirou a nave, retirou o bracelete, mas não pôde retirar o conhecimento porque partia do princípio do livre-arbítrio do querer daquela pessoa. Ele assimilou todas as simbologias, estudou por anos as simbologias de Zamaniel, fundiu, anexou, repassou, porque não deveria ser feito aquilo, ele repassou, traindo ali novamente Zamaniel, esse personagem, esse homem de grande valor que está aí na tela do seu notebook, para você ter uma alusão, lembrando que praticamente a mesma imagem você vai ver lá no site, porém muito mais detalhada. Mas esse homem aí de valor chamado Zamaniel, detentor da chave simbológica única do primeiro ao 999 céus que existem, ele, os que habitam em Adeleme, em Adenelepe,
sistema solar de ADN, rodeado por outros 14 corpos planetários, somando 15, sendo que a Denelep é rodeado por 26 majestosas luas, onde o planeta é 50 vezes maior que Saturno, e uma de suas luas maior que Eleap. Esse homem aí, Zamaniel, acreditou na espécie humana e viu que o ser humano precisava muito de mudança. Se Salomão tivesse com responsabilidade consultado Zamaniel, e Zamaniel ali, na unidade com Salomão, tivesse expandido esse conhecimento, o nosso planeta não estaria passando por isso. Mas quando Zamaniel viu que o homem era perigoso, egoísta, mentiroso, usurpador, Zamaniel, ele se entristeceu e se arrependeu amargamente de ter dado a Salomão o conhecimento. Toda a simbologia foi limitada, o conhecimento. Somente poucas pessoas no mundo, e não são pessoas ruins, é que detêm os 7.023 símbolos. Civilizações caídas detêm somente 19 unidades de conexão de símbolos. Grupos cabalísticos ou iluminatis, ou secretos, baseando-se na teoria de conspiração, contém somente 8 simbologias anexadas e fundidas e destrinchadas e separadas. Então, só com esse pouco fez tanto mal, agora imagina com a totalidade. Mas Zamaniel cegou o conhecimento para os sacerdotes de Salomão e para os seus servos, melhor dizendo. E para finalizar, esse hangout, que acredito que entre muitos foi o melhor dos melhores, como está sendo os hangouts, eu quero finalizar ele aqui, mostrando o valor desse homem Zamaniel, mostrando para você um pouco do significado das simbologias de Zamaniel, mostrando um pouco do alfabeto de Codex Serafinos, ou seja, códigos dos serafins. E talvez um dia eu fale dessa civilização detentora desse alfabeto, do qual foi espelhado no livro Codex Serafinos, que eu oriento a todos lerem. Aqui eu nunca disse que seria o dono da verdade. Muito menos pedi que você acreditasse em mim. Analisem as minhas palavras, pesquisem, leiam, conectem. Eu estou até falhando nas palavras porque minha voz está até cansada. Mas entrem em conexão com o Criador Pai Celestial. Entrem em conexão com a Criadora Mãe Celestial. Entrem em conexão com os 999 criadores que são os principais primogênitos das criações. E deles, entrem em contato com os outros primogênitos, que são os construtores, os mensageiros, os observadores. Entrem em contato através da sua centelha com os engenheiros, com os arquitetos. A palavra ceifador é agressiva, mas ele não servirá para você. Eles são aqueles que cumprem a sentença daqueles que já foram julgados e sentenciados e aguardam a execução da pena, conforme já expliquei para vocês. Todos estão nos observando. Agnachete, Atilio, Arnetoliel, Acá, Mereconoabe, Zamaniel e tantos outros que já falei e que ainda nem falei para vocês ainda. Observem, raciocinem, pensem.
Quem está falando a verdade? Qual é a verdade? O que está acontecendo no mundo? Por que essas coisas são assim? Por que eu nunca soube da verdade? Porque tudo foi escondido de mim. Aí você vai entender que, primeiro, é preciso se perdoar para poder perdoar as outras pessoas. É preciso se amar para poder amar as outras pessoas. É preciso se lembrar todos os dias do Criador, Pai e Mãe e dos seus primogênitos. E dos primogênitos, dos primogênitos, dos seus primogênitos. É necessário respeitar Eliape, é necessário requerer o espírito de Eliape através da terra, da água, do fogo, do ar, da expansão vegetal e da expansão animal também. É necessário dizer todos os dias: os meus dias serão repletos de felicidade, porque novidades me alegrarão. E hoje um grande milagre vai acontecer na minha vida. Nunca deixe a dúvida caminhar com a esperança e nunca deixe a emoção caminhar com a razão. Gratidão pela paciência e por ter me ouvido até aqui. Beijo enorme no teu coração. Te aguardo no próximo vídeo, onde eu vou falar um pouco das conspirações através daquilo que está na nossa frente. Ouçam quantas vezes for necessário esse vídeo, com paciência, com decência, que aqui há uma ferramenta de grande valor. E eu só não falei além da conta porque não pude. Porque senão Zé Manuel depois me chama a atenção junto com a Guinachete. Eu não quero isso. Porque dói quando sou chamado a atenção. Ainda que seja de uma maneira edificante, exortante e consolante. Mas dói. Então eu quero ser obediente e, aprendendo a obedecer, receber mais segredos para poder compartilhar com essa humanidade que é tão sofrida, que se chama eu e você. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.